Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre a série prequel de um dos personagens mais cultuados do gênero terror dos últimos anos, que fez sucesso no cinema e agora tem uma série para chamar de sua no streaming, que era guardada com altas expectativas, principalmente porque o pessoal estava curioso para saber o que essa série abordaria. Então, o primeiro episódio foi liberado, já assisti para ter minhas primeiras impressões e trouxe ela aqui para vocês agora. É claro que eu estou falando de It. Bem-vindos a Derry. Então, se você quer saber o que eu achei sobre o primeiro episódio dessa série, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. It, Bem-vindos a Derry, começa acompanhando um jovem chamado Matthew Clement, que está no cinema Capitol, assistindo um filme, e depois ele é expulso de lá, do cinema, porque ele vive indo para lá escondido, e o Lanterninha já estava sacando a dele, e estava tentando pegar ele dentro do cinema, mas ele consegue escapar, graças à ajuda da filha do dono do cinema, do gerente do cinema, enfim, que é uma garota de 12 anos que despista o Lanterninha para que ele consiga fugir. Depois disso, ele está na beira da estrada pedindo carona, e ele tá tendo dificuldades de conseguir alguém para dar uma carona a ele, até que uma família para num carro, pergunta para onde ele tá indo, onde é que os pais dele estão, e ele fala que ele tá indo para qualquer lugar que não seja Derry. Ou seja, o intuito dele é fugir da cidade. Então a família fala para ele que eles estão indo para Portland e que ele vai pegar carona com as pessoas certas. Dessa forma o menino entra no carro e segue viagem com essa família. E depois disso ele nunca mais é visto. Ninguém sabe o que de fato aconteceu com ele, exceto a gente que está vendo o episódio, porque a gente vê o que acontece que leva ao desaparecimento. E é uma sequência bem perturbadora, diga-se de passagem. Então, a gente vê que mais um desaparecimento está acontecendo em Derry, coisa que a gente já tinha visto acontecer no filme também, porque tem essa onda de desaparecimento de crianças na cidade, é algo recorrente, acontece dentro de algum intervalo de tempo ali, sempre vai haver desaparecimentos, sempre tem crianças que somem, a cidade noticia, busca por um tempo, depois esquece, porque Derry é fadada a isso, ela é condicionada a não reagir ao mal que acontece ali dentro, por mais absurdo que ele seja, por mais esdrúxula que seja a manifestação de maldade que acontece dentro dos arredores da cidade. A partir daí, nós vamos acompanhar alguns personagens que tinham relação com Matthew. Começando por Lily, que era a garota que ele gostava. A gente tem o vislumbre disso em um flashback, quando ele leva ela no mirante para observar a cidade, e ele demonstra um interesse de se aproximar mais dela, mas ela fala que eles são só amigos. Lily também carrega ela mesma um trauma por conta da perda do pai dela, que morreu em um acidente numa fábrica de conserva ali de picles, então ela tem esse problema, ela tem esse trauma, o que faz com que ela seja isolada na escola, ela não tem muitas amizades, tem meninas que olham para ela como se fossem esquisitas, de modo que ela fica isolada na escola, não tem muitas amizades, as meninas olham estranho para ela sofre bullying por conta do que ela passou e desse trauma, e ela só tem uma única amiga ali que tenta de toda forma manter o convívio social dela aceitável para que ela não seja alvo de mais bullying e que também não respingue nela todo o background negativo que Lily tem dentro da escola por conta de sofrer esse bullying. Então, a gente vê que ela é uma menina que tinha proximidade com o Matt, que era um menino que ouvia ela, que queria entender de fato como ela se sentia, ele se preocupava com ela de verdade. E Matt era ele mesmo um menino que não tinha muito traquejo social, ele não tinha muitas amizades, o que pode ser um dos motivos pelos quais ele quis deixar Derry, e é o motivo que conecta ele a outros dois personagens, que são Phil e Ted.
2 garotos que estudam na mesma escola que Matt estudava e que tinham sido subornados com doces para ir ao aniversário de Matt. E ele provavelmente descobriu que fragmentou essa amizade que ele achava estar construindo com Phil e Ted. E a partir daí nós vemos que ele teve essas desilusões com essas 3 pessoas, com essas 3 amizades que ele tinha ali, que foram Lily, Phil e Ted, que de certa forma acabaram magoando Matt. Ele se decepcionou com cada um deles e agora eles lidam com a culpa do desaparecimento de Matt, achando que tudo que aconteceu a ele, o sumiço, foi ocasionado por conta das atitudes que eles tiveram com o próprio Matt. Então nós temos uma passagem de tempo desde o início do episódio até o momento em que a gente passa a acompanhar esses personagens. Fazem 4 meses do sumiço de Matt e eles vão vivenciar algumas coisas estranhas ali em Derry que vão acabar por conectar eles diretamente a tudo que aconteceu com o Matt e a causa do que aconteceu com ele também. Ao passo que nós temos a instalação de uma base militar em Derry também, que nos mostra a chegada do Major Hanlon, que é um piloto da aeronáutica que tem uma ficha militar muito expansiva, ele é muito conhecido ali, ele vai se instalar nessa base. Na verdade, ele chega para se instalar em Derry, a família dele vai vir, ele vai alugar, comprar uma casa ali em Derry para viver com a família dele, porque ele fala que depois de muito tempo que a família dele passou vivendo em base militar, vai ser muito bom ter um pouco de normalidade. E ele recebe a informação de que se normalidade é o que ele procura, Derry é o lugar certo. Pois é, né? Que ironia. E assim que ele chega na base militar, ele já passa por uma situação desagradável ali, quando um dos membros do pelotão se recusa a bater continência para ele, porque ele é um homem preto. Dá para perceber ali que existe um racismo velado da parte do membro que se recusa de fato a prestar respeito a ele, mesmo que ele seja de uma patente superior. O próprio Major Hanlon percebe isso também, e o general chega ali e repreende esse oficial pelo comportamento dele e pune ele por conta disso e diz que não vai aceitar esse tipo de comportamento dentro da base ali. É dito que o Major Hanlon esteve presente em missões muito importantes em campo de batalha durante a guerra e por conta disso ele vai desempenhar uma função crucial ali na base militar. Para quem acompanha a história de It, para quem já assistiu os filmes, esse sobrenome vai soar familiar, porque provavelmente o Major Hanlon é um antepassado de Mike Hanlon, que é um membro do Clube dos Perdedores ali, um dos protagonistas da história original de It. Então esse primeiro episódio vai acompanhar esses personagens aqui nas mais variadas situações que relacionam eles ao que acontece ali naquela cidade, a como as coisas fluem ali dentro. Quando Lily, de fato, consegue ouvir a voz de Matt pelos canos, ele fala com ela, ele canta uma música para ela, o que faz com que ela fique preocupada, de fato, com o que aconteceu com ele, e acha que ele está no subsolo, e faz com que ela procure Phil e Ted para contar o que aconteceu. E a partir daí, ela tem, de fato, essa experiência com Matt como algo em que ela fica extremamente impactada ali, que acontece dentro do banheiro dela. Ela vê os dedos dele na banheira tentando acenar para ela ali. Quando ela ouve a voz dele, ela ouve ele cantar e ouve também ele falar que ele quer sair de onde ele está, mas que ele não deixa ele sair de lá. E a partir daí, nós vemos que Ted também tem a experiência dele ali com algo traumático relacionado a um medo que ele teve. Ele ficou impressionado com uma coisa que o pai dele falou para ele, por conta disso ele vivencia algo ali no quarto dele também, o que faz com que ele acredite mais em Lily por conta disso que aconteceu. E por conta disso eles decidem investigar o que aconteceu com o Matt, pesquisam na biblioteca notícias sobre o desaparecimento dele e chegam à informação do local onde ele foi visto pela última vez, o que leva Lily, Phil, Ted e Suzy, que é a irmã de Phil, que acaba acompanhando eles ali porque a família não conseguiu encontrar uma babá e Phil acabou tendo que cuidar da irmã mais nova, até Ronnie, que é a menina que ajudou Matt a escapar do cinema quando ele estava tentando fugir de Derry no início do episódio, e ela se recusa a falar sobre o assunto porque ela fala que desde o desaparecimento a família dela nunca teve paz, porque caíram suspeitas sobre o pai dela por conta do menino ter sido visto no cinema pela última vez. Então a gente vê que ela não quer ajudar muito, mas aí quando ela ouve a menção, a música que ele estava cantando, ela decide levar essas crianças até o cinema para de fato mostrar o filme que ele estava assistindo, mostrar a cena da música. E nessa cena Lily percebe que a música que está tocando no filme é a música que Matt estava cantando, é a mesma música do filme
que ele estava assistindo. Nessa cena eles demonstram arrependimento e tristeza pelo que aconteceu com o Matt, e no meio do filme ali, no meio dessa projeção que eles estão assistindo, eles acabam vendo o Matt ali, presente na cena, e falou que vão ajudar ele a voltar para casa, que vão tirar ele dali, mas Matt fala que eles não vão conseguir, que eles abandonaram ele, que eles não estavam lá quando ele precisou. E depois disso, um monstro sai de dentro da tela e ataca as crianças que estão ali dentro da sala de cinema. Elas estão sozinhas, porque o cinema está fechado no horário que eles estão, e a partir daí a gente vê que o pandemônio se instaura ali dentro da sala de cinema. A Rony está observando tudo da sala de projeção, e é algo de fato horrível. É o mesmo monstro que atacou Matt no início do episódio, que está atacando eles aqui, e esse monstro que eles veem ali é oriundo das mutações genéticas por conta dos efeitos da guerra nuclear. É um bebê gigante com 2 cabeças, asas, uma coisa horrorosa e letal, porque ele extermina todas as crianças que estão no cinema, com exceção de Lily e de Rony. E a partir daí a gente vê que a série vai adquirir um tom mais sombrio, mais sangrento. A gente teve um elenco principal todo apresentado no primeiro episódio, para que no final desse episódio boa parte dele fosse exterminado, para que a gente de fato percebesse a seriedade do que está acontecendo ali, a maldade do palhaço dentro daquela cidade ali, daquela criatura, o quão violenta é a coisa, e esse episódio faz isso muito bem ao mostrar como ele é letal, como ele é cruel e como ele é sangrento, porque essa sequência é extremamente sangrenta, para dar o tom dessa série aqui, de como as coisas vão se desenvolver nos episódios que ainda estão por vir. Então foi uma série que eu achei que ia passar um bom tempo ainda contextualizando o público sobre a cidade, sobre o que acontece ali, sendo mais sutis aqui no que eles iam mostrar, mas de fato eles confiam na inteligência das pessoas e em tudo que as pessoas conseguiram apurar assistindo os filmes de It, para que aqui eles consigam de fato começar com todo o gás, já mantendo a história num fôlego que vai prender o público desde o primeiro episódio. Eles de fato conseguem fazer isso, não apenas com a construção narrativa, com os personagens carismáticos, com o roteiro que foi muito bem estruturado nesse início de série. Ele de fato prende você, as referências que a gente tem a elementos da mitologia ali, daquele universo criado por Stephen King. A gente tem menções à tartaruga, que acredito que futuramente a gente deve ter alguma menção mais aprofundada, mais contextualizada sobre a Maturi, que é a nêmesis da coisa, que a gente tem menção a ela, a gente tem tudo sobre ela desenvolvido no livro de Stephen King, mas que no filme a gente viu que eles não contextualizaram muito. Tem algumas menções, alguns sinais, algumas referências, mas não passa disso. A gente vê que os filmes, né, essa versão mais recente que a gente teve da história de It, não aprofunda muito sobre essa mitologia. Acho que para tornar a duração do filme mais aceitável, eles decidem cortar essa parte e deixar o enredo mais fluido, mais usual, sem viajar tanto. O elenco apresentado nesse primeiro episódio da série é muito bom. Clara Stack faz o papel de Lily. Ela aparentemente vai ser a protagonista dessa série aqui, visto que ela é uma das poucas sobreviventes do núcleo infantil desse primeiro episódio. Então ela tem uma performance muito boa, ela é convincente, a gente torce por ela, a gente se compadece do trauma que ela tem, do que ela passou. É uma personagem interessante e quero ver como a série vai desenvolver ela mais pra frente. Jack Malloy Legault e Michael Karim Fiedler são os intérpretes de Phil e Ted, que são personagens interessantes também. Gostaria de ver mais sobre eles na série, mas acredito que isso não vai ser possível porque eles foram de arrasta no final do episódio. Infelizmente, gostaria de ter visto de fato um desenvolvimento maior desses personagens. O próprio Ted é um antepassado de Stan Uris, que é outro membro do Clube dos Perdedores. Gostaria de fato de ter essa conexão dele com o personagem que a gente já conhece mais abordada. Acredito que a série deve contextualizar de alguma forma, mas o personagem não vai mais estar presente na trama, pelo que deu para entender. Amanda Christine como Rony é uma personagem que teve pouco tempo de tela nesse primeiro episódio, mas acredito que a gente vai ter mais desenvolvimento dela. É uma personagem durona, eu gosto do jeito dela, gosto de como ela reage às coisas. Ela aparentemente é uma menina muito corajosa, então vamos ver quais são as surpresas que a série reserva para essa personagem. Miles Eckhart, que é o intérprete de Matthew Clements, está muito bem nesse episódio também. Boa parte do viés dramático que a gente teve nesse início da série foi a cargo dele, ele conseguiu fazer isso muito bem.
A interpretação que ele dá ao personagem é muito boa, é muito convincente, independente do que o roteiro precise que ele faça em cena. Então, foi uma atuação muito competente dele e acredito que a gente ainda vai ver mais coisas sobre ele mais pra frente também. Giovanna Depp faz o papel de Leroy Hanlon, que é o major que chegou à base. Quero ver mais sobre esse personagem. Acredito que o primeiro episódio apenas arranhou a história dele e a gente vai ter mais desenvolvimento dele quando a família dele de fato chegar a Derry, como a gente já viu nos trailers que vai acontecer. Então é um personagem que tem potencial de crescimento, quero ver mais sobre ele. Então é um personagem que estou animado para acompanhar, assim como o inseparável amigo dele, o Capitão Paulo Russo, que é interpretado por Rudy Mancuso, que é um alívio cômico ali no núcleo da base militar. Eu não sou muito fã do intérprete, mas eu gostei do personagem e acho que Rudy tem a capacidade de me convencer com esse papel de uma forma que ele não consiga me convencer com os trabalhos anteriores dele que eu já consumi. Então vamos ver qual vai ser o enredo desse personagem, para onde essa série vai nos levar, não apenas com ele, mas com todos os personagens que ainda restaram para serem abordados e com os que ainda serão apresentados nos episódios vindouros. Estou muito animado para acompanhar a série de It, quero muito ver o que vai surgir daí, quais vão ser os desdobramentos do que está acontecendo em Derry ali, como eles vão abordar as manifestações da coisa dentro da cidade de uma forma nova, porque eles querem de fato trazer um contexto da origem da coisa na cidade ali. A série vai abordar isso, então a gente tem essa série aí para desenvolver toda essa mitologia, toda a origem dessa criatura, para que a gente consiga se familiarizar ainda mais com esse monstro que se tornou tão popular no universo do terror. E devo dizer que depois de um primeiro episódio como esse, nós devemos estar preparados para o choque, porque eles não estão brincando com o que eles estão preparando para o público aqui. Então é isso, galera. Essas foram as minhas primeiras impressões sobre It. Bem-vindos a Derry. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar. Manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, que agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!